Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a esse nosso canal Delcy Jardim, Nova Humanidade, para mais um horário aqui de reflexão e meditação. Vamos aproveitando sempre esse momento como um grupo, né? Para que esses que iniciarão hoje essa nova etapa consigam, então, como nós falamos sempre no nível 1, né, que consigam deslocar o seu entendimento, né, deslocar o seu foco de pressão em algum ponto e fazer com que, de fato, haja uma transformação, um movimento, né, por deslocar se pressupõe movimento, um movimento rumo a essa evolução, um movimento rumo ao descortinar de um caminho que venha a ser um caminho de volta à natureza, né? A natureza no sentido mesmo do que é natural ao ser humano, no seu sentido de desenvolver suas potencialidades. E é mais ou menos sobre isso aí, que eu quero então falar um pouquinho aqui de uma palavra, né, uma palavra chave no processo, que inclusive quarta-feira nós estávamos ali reunidos e surgiu a palavra fé, inclusive por conta, né, tá aqui, por conta desse enfeite, né, um enfeite que diz ali fé, né? Então nós podemos analisar um pouquinho o sentido disso, né, que sentido tem essa fé, que sentido ela é para nós como um grupo que busca não apenas o aperfeiçoamento, né, no sentido filosófico da melhora, né, no sentido metafísico do encontro interno, mas um grupo que procura essa melhora no sentido da vida em si, né, do seu encontro consigo mesmo, do seu encontro interno e dessa necessidade, eu diria até, de que o seu máximo potencial e o seu caminho siga de acordo com os ditames daquele superior que deve de fato ser o nosso norteador, né? Por conta justamente de perdermos um pouco essa noção do que deveria de fato nos nortear, que muitas vezes caímos em algumas situações que nos levam a caminhos às vezes um tanto mais tortuosos, se bem que isso também é um lado quando a gente analisa todas as situações, né? Porque às vezes nós também seguimos determinados padrões por conta justamente de estarmos ali envolvidos, né? Alguns chamam aí emaranhados com determinadas situações. Porém, o sentido dessa fé, né? Inclusive tem lá um trechinho, inclusive do nível 2, né? Inclusive no nível 2 lá tem um momento lá que nós vamos estudar ali que fala sobre fé e coragem, né? Fé e coragem. E muito também ali a partir do nível 1 nós falamos sobre a questão da devoção, né? A devoção no sentido dessa devoção interna, né? De entrega ao superior, né? Então a fé, né? Vamos dar uma analisadinha aqui em alguns aspectos bem rapidinho aqui, só para nós termos aqui um contexto, né? Lá no nível 2 tem um texto que está lá na página 192. Fé e coragem são as grandes transformadoras, as chaves alquímicas para as transmutações. Acreditar nisso é acreditar que todos somos deuses e, portanto, tudo em nós é luz, amor e cura. Inclusive aqui fala assim que a maior proteção disponível é esse estado de espírito, né? Um estado de espírito de crer-se em um nível divino, né? Um nível acima, como nós sempre colocamos, né? Acima do contexto humano, né? No nível mais espiritual, profundo possível. Esse estar nesse estado trará a imunidade necessária para a realização de qualquer trabalho de reestruturação energética. As proteções vêm da aquisição de confiança
confiança aqui, né? Nós vamos analisar agora no processo por praticar o bem, né? Então, essa questão aqui, sempre eu coloco assim, quando muitos falam, né, em querer uma proteção, que às vezes se sentem assim, influenciados por determinadas forças, né? Então, é bom a gente sempre entender assim que só estaremos influenciados por determinadas forças quando nós não seguimos de fato aquela nossa conexão superior, né? Quando nós entendemos que essa nossa essência é de um nível tal que quaisquer forças retrógradas, né, forças negativas, forças que seriam contrárias ao desenvolvimento, à plenitude, à manifestação real de um ser, essas forças se dissolvem na medida que o ser encontra esse seu interno, né? Porque uma das coisas que as pessoas confundem muito é essa diferença que existe entre aquilo que faz parte de coisas que estão no obscuro da minha psique, da minha vida, né, da minha ancestralidade, e aquilo que vem de fora, né? Muita fantasia foi feita e muito, eu diria assim, muito desserviço, né, foi feito por conta de fazerem as pessoas acreditar que forças externas à vida dela faziam com que o seu desenvolvimento não andasse, quando na verdade nós temos que analisar na nossa vida prática aquilo que nós somos aqui, né? Por isso tanta confusão, né? Quando dizem assim, olhar o presente é olhar da cara, assim, é a coisa mais simples que tem, olhar de frente a tua vida, a tua situação de vida. Isso é estar no presente. Estar no presente é analisar a tua situação de vida. Quando tu analisa a situação de vida e vê que isso aí está te trazendo algo do passado ou que tu não está conseguindo viver, então algo precisa ser realizado. E aí é muito diferente isso, né? Quando a gente assume, tem essa responsabilidade, tem esse senso de que sou eu que devo fazer algo para a minha vida, por minha vida, né? Então a gente assume as rédeas da nossa evolução com, aí sim, buscando a força interna para mover isso, né? Mas não que alguém esteja fazendo algo, né? Pode ser uma influência de um padrão familiar, tudo bem, é algo externo, mas é interno também, porque é uma carga que nós estamos reproduzindo. E o desenvolvimento vem justamente no reconhecimento dessas forças que podam a nossa vida real, né? Aquelas brotos ladrões que a gente sempre fala, e que inclusive o pessoal que vai entrar no nível 2 vai estudar mais isso mais a fundo, né? Temos ali até um símbolo que vai fazer um trabalho profundo em relação a isso. Então, fé, nós vamos sempre entender como entrada profunda, né? A possibilidade de entrada profunda em um estado de contato com o centro do nosso ser, né? A possibilidade de entrada profunda em um estado de contato com o centro do nosso ser, fé, com o sentido desse encontro, né? De nossa vida seguir essa direção, né? Então, quando nós analisamos de fato os fatos em si, nós vemos que às vezes nós fazemos determinadas escolhas que nos trazem alguns caminhos. Por também acharem esses caminhos errados, as pessoas se deslocam também, retiram força, né, e não analisam corretamente, e aí as situações se tornam ainda mais pesadas. Agora, quando dizem, eu precisava mesmo ter feito esse caminho, a situação fica mais leve, e aí o entendimento até das escolhas fica mais tranquilo. Exatamente, assim não é tão difícil entender o que é viver o agora. Exatamente, o agora, o presente, é olhar a vida, né? O que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, as situações que eu tenho aqui para resolver. Esse é o ponto, né? E se eu digo assim, estou feliz, não tenho nada para resolver, então tá ótimo, melhor ainda. Então, voltando aqui, né? Fé como entrega ao eu superior para que nos conduza e nos mostre a direção, ou então que nós possamos entender o contexto, essas escolhas feitas e que aparentemente são equivocadas, né? Podem ser equivocadas,
mas nos trouxeram também um entendimento, né? Pessoas, entendimentos, vida, que não fossem elas, também não teríamos condição de entender. E isso amadurece. Amadurece tanto que só aqueles que passam por determinadas situações, quando as vencem, podem então auxiliar outros. Né? Interessante? Interessante. Né? Só quando eu caminhei determinada caminhada, né? Quando andei por determinado caminho e cheguei àquele final, eu posso então auxiliar aqueles que vêm, ou que vão passar, ou que até passariam por aquela situação, que aí eu também posso dar determinadas dicas, né? E é por isso que quando se fala aquela velha frase lá, né, do antigo instrutor aí, que só se pode dar aquilo que se tem, né, significa exatamente isso. Quando nós conseguimos analisar as nossas caminhadas e paramos de culpar as situações, a gente consegue olhar tudo isso de uma maneira como um aprendizado, né? Vencendo, obviamente, essas barreiras, e aí podendo auxiliar de fato. Né? Um grande terapeuta é esse, é o que vence algo, que sabe de fato lidar com uma determinada situação, sem julgar o outro. Diz, tá fazendo isso, eu também fiz. Isso aí não é ajuda, né? Isso aí é só julgar. O ajuda é entender de fato que às vezes até as pessoas precisam repetir, né, os equívocos para poder também crescer, né? Para poder também crescer. É assim. Agora, quando nós falamos aqui, né, essa questão também da fé envolve a confiança, né? Então, sempre quando a gente fala nessa questão aqui de fé, de confiança, né, sempre vem aquela ideia de que podemos estar sendo conduzidos, né? Quando nós vamos sempre diferenciar aqui nessa espiritualidade, nesse tipo de espiritualidade que a gente quer trazer, a gente vai sempre diferenciar aquilo que as pessoas da espiritualidade comum falam, né, como sendo conduzidos. Tem uma força que me move, né? Que força é essa? Né? Se tem uma força que me move, eu sou uma marionete. Se eu sou uma marionete, eu não estou entendendo nada ainda, né? Então seria preferível seguir simplesmente essa vida comum que é também dominada pelo inconsciente, né? Que é o que nos faz ter as escolhas aí de preferências de cor, de roupa, de comida, de situações, né? Até de relacionamentos, né? Tudo inconsciente por conta de traumas, de medos, de padrões, né? E o autoconhecimento é isso, é entender essas coisas, né? Entendendo isso, aí sim a gente vai começando a não ser mais marionete do inconsciente. Aí alguns se envolvem com outras questões e começam a ser marionetes de dogmas ou de determinadas regras que não sabem nem de onde vêm. Ou ainda de seres, né? Marionetes de seres. Então, enquanto a gente diz, estou sendo conduzido, né? Então, alguma força me levou a fazer tal coisa. Às vezes as pessoas mais espiritualizadas dizem assim, minha vida foi, né? Foi indo por tal direção porque estava sendo conduzido por um plano, né? Que plano é esse? Quem é que está mandando aí, né? Será que ainda é aquela velha história do karma, né? Então aí, se é assim, a pessoa não decide nada, né? Então, quando nós entramos num outro estado, né, num estado mais profundo, a gente vai vendo que esse contato superior, né, vai nos fazendo entrar num algo chamado fluxo, né, um fluxo superior. E aí é bem diferente. Então, entra aí também até aquela velha história sobre o amor, né, o amor verdadeiro, que está lá até no livro verde, né, no livro verde, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. Tem ali o capítulo 8, né? E quando fazemos essa distinção entre o fluxo do encontro interno e a manipulação de algo, né, com o propósito de atingir um certo objetivo, falamos desse encontro com o fluxo, né, o fluxo da vida em si. Mas sempre, volto a dizer, né, analisando a manifestação do potencial real e não, né, uma fuga da realidade. Né? Potencial real, aquilo que vem do superior, e a fuga da realidade, aquilo que é manipulado e que muitas vezes não faz algumas coisas por conta de medos ou frustrações. Né? Então, analisem lá esse capítulo 8 do livro verde,
que fala ali sobre a questão do amor, né? O que é o amor, leva até um raciocínio sobre o interesse, né? O amor como interesse, a vida como interesse, e depois chega numa analogia do que seria a magia, né? Existe o amor livre, que é um trabalho em nível profundo e superior, e quando esse amor aí é o que todo mundo fala, né? A lei do universo é amor. Muitas vezes estão falando só de amor humano, de um amor aprisionado, né? Que tem uma direção, né? Tem uma direção. Quando esse amor é direcionado, né? Ele começa a se tornar não tão puro e não tão livre, né? Aí até chega ali no final nesse texto, como a relação entre a magia, né, que é a manipulação do amor com um determinado propósito, né? Amor é quando um ser, de fato, em um nível de manifestação, ele se joga ao desenvolvimento puro, ou um trabalho puro, sem saber onde ele vai, né? Sem saber onde vai chegar, ele simplesmente se joga, né? Então, nessa questão é que esse jogo de palavras aqui, para nos levar a entender a fé nesse sentido, né? A fé como entender o contato com o profundo do nosso ser e que esse ser nos direciona para aquilo que nós realmente necessitamos. E aí, quando também a gente entende que teve situações que poderiam ter sido evitadas, mas quando a gente não julga isso, a gente entende aquilo como um trabalho, como uma lição e como um amadurecimento de alma, de ser, né? E aí nós voltamos também a esse fluxo real do amor, nos livrando daquela carga que ficaria por acharmos culpa, por acharmos culpados, etc, etc, etc. Aqui tem muito o que se falar, fé, coragem, né? A devoção interna é algo que a gente precisa cultivar, que a gente precisa sempre ter ali, sem, no entanto, nos tornarmos reclusos, né? Sem, no entanto, nos tornarmos ascetas.